Uma onda de matérias, ou pelo menos ataques silenciosos para a imagem do futuro rei, o príncipe William. O que está por trás de tantas acusações e até mesmo uma obrigação? Sim, o príncipe William está sendo questionado, ou pelo menos taxado como cruel, ou aquela pessoa que está sem coração, o coração gelado, tudo isso porque não perdoa o seu irmão caçula. Mas afinal, como isso está acontecendo e por que? A quem interessam essas matérias pós-encontro de Harry e de Meghan? Vamos lá falar neste vídeo. Fica até o final. Eu sou Edu Coutinho, este é o Hora da Resenha. Peço para você se inscrever, curtir, comentar. Ative as notificações, compartilhe, hype esse vídeo. Seja membro da Corte do Edu. É muito importante você na Corte do Edu. Também agradeço às duquesas que já estão lá. Vai ter figurinhas novas e vídeo também novinho até segunda-feira, tá bom? É isso, muito obrigado, gratidão, tem o valor. Mas, gente, ajuda bastante o desenvolvimento do canal, tudo isso, tá bom? Vamos lá então. Após a viagem de Harry e Meghan, o encontro em Highgrove House, onde todos os jornais comentam bastante, é por isso que a gente está fazendo vários vídeos, porque é um assunto que interliga, tá, o universo da realeza. Então, Harry e Meghan, de certa forma, trouxeram para o centro muita confusão, muitas informações. Isso começa lá em junho ou julho com matérias. Aliás, o ano todo, Harry e Meghan vão colocando contra a parede a família real, principalmente o William e Catherine. Quando a gente fala das agendas, aliás, eles receberam até apelidos dentro da propriedades dos palácios por conta dessa disputa com o irmão, tá? Eu falei em um vídeo aqui também que o príncipe William e Catherine, quando Harry esteve lá no Reino Unido na semana passada, eles colocaram um limite, se distanciando de tudo que estava acontecendo. Aliás, semanas o William foi seguindo a sua agenda sem dar nenhuma chance para encontro ou não. E eu coloco aqui, em nenhum momento estava ou esteve na mente do príncipe William, neste momento atual, de reconciliar ou de ir lá sentar tomar um chá com Harry ou com Meghan ou conhecer os seus sobrinhos. Cruel. Pelo menos essa é a ideia que está sendo vendida ou vinculada por vários sites, principalmente por ele, o site de Meghan Harry People, que vem trazendo de certa forma ou vem incluindo sempre a figura do príncipe William. Então, uma das matérias dão conta que tudo está certo com o rei Charles, que o rei Charles abriu a porta, que está tudo certo, que a Camila esteve lá e que o príncipe William é o único que não vai aceitar e que tem um longo caminho. Porque sim, para o Harry, o rei Charles perdoando ou não, tá tudo bem, mas e o futuro? Que o futuro, nós sabemos quem será o rei é o William. E a visão do William não passa a Harry no momento. E aí eu vou explicar uma coisa para vocês. Pelas matérias que a gente lê sobre o William. O William é considerado uma pessoa que trabalha em cima da organização e de uma reestruturação de uma monarquia que passa por um momento de, vamos dizer, de reprovação, muito pela figura do rei Charles, que não se conecta com o público atual e com desgastes do passado, que não é um grande peso, tá? Se você acha que o rei Charles é odiada por conta de Diana, não é por conta disso, mas é o fato de ser irmão de Andrew, de encobrir, de não ter feito nada. O rei Charles não faria nada com Andrew. Tudo que nós olhamos e vemos agora foi uma pressão da opinião pública, a polícia e, de certa forma, do herdeiro. O príncipe William, que dizia todos os dias: papai, tire seu irmão, pelo amor de Deus. Ou ele ou nós vamos afundar com ele.
E o Andrew continua à espreita, para vocês entenderem. Eu vou fazer o vídeo para explicar porque o homem, ó, tá rondando, tá fazendo as coisas acontecerem. Então, esses embates que o William tem, com Andrew, com Harry, faz a imagem dele ser vendida como ruim, como coração duro. Tem as primas também, só que a gente precisa de entender que a visão, as matérias, a entrevista que saiu da boca dele da transformação da monarquia ou dos planos do que isso seria importante, qual era o rumo da monarquia, faz com que as pessoas olhem com um olhar para o William de carrasco, de uma pessoa que vai colocar a família real de ponta cabeça. Existe uma forte corrente que sim vem lutando com a ideia: por que não perdoar Harry e Meghan? Simplesmente são irmãos, aquela história que eu disse, sangue é sangue, ou da ideia de que o filho pródigo, né? E sim, o irmão mais velho está obstruindo, deixando o rei Charles nervoso. Dentro da revista People, que conta com maestria e com ajuda intelectual de Meghan e Harry, dos assessores. Mas Meghan deve mandar um WhatsApp, Meghan fala, para fazer o quê? Traçar o caminho do tipo, vamos colocar contra a parede, como eu disse, e uma hora essa pressão o William vai ter que responder. Porque a visita do Harry não funcionou. O irmão foi para outro lado, esteve numa corrida de polo, apareceu com a esposa, depois apareceu com ela em Wimbledon, demonstrando com os filhos a continuidade ou um recado: olha, esse pessoal doido, eu tô longe. Porque existe também um forte viés do rei Charles estar tirando o William ou afastando o William pela ideia de que observou o William já trabalhando como rei e o rei não aceitou. Então a Camila também aparecer nesse encontro é, de certa forma, dar uma resposta para William e Catherine, que dizem que Camila observa que o William está muito para frente. Então tudo isso está dentro dos jornais. Então são muitos vazamentos oriundas de Meghan e Harry, de Montecito e eu acredito também de Camilão. Camilão ajuda a potencializar essa imagem de um William impiedoso, de um William preguiçoso, que também ganha mais proporção agora. Agora, eu queria entender se o William é preguiçoso, o que Harry, que é príncipe da Inglaterra, como ele disse, podcast, pai em tempo integral, faz o quê? Porque ele sai da toca só quando ele quer. Porque a ideia de Harry é ser um embaixador, fazer aquilo que ele quer. E pelo jeito o príncipe vai conseguir, porque o pai não tá ligando, virou bagunça. Então vai lá, faz o que você quiser e volta. Porque é essa a dinâmica. As pessoas precisam de entender, porque às vezes, volto a repetir, as pessoas pegam, olham um site como o do Hugo Gloss, o Léo Dias, o Amaury Júnior, e as pessoas colocam ali e vendem a imagem de que Harry quer voltar, quer ter o perdão do pai, um pai moribundo, um pai que está doente, mas está fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Então, a ideia seria o quê? Você que lê, o William é carrasco, o William é ruim. Então você vê a linha de reportagem pró-Harry e Meghan dizendo: olha, como o Harry é divertido, olha como ele brinca com as cabras, olha o que ele fala nesse podcast, cada barboseira. E você vê em contraponto o William mantendo constitucionalmente o papel. Ele é o futuro rei, ele não pode fazer gracinhas, ele não pode fazer doideiras, ele não tem nada que perder. O que eu tenho a sensação é que Harry perdeu o controle nesse ano. Ele saiu totalmente da casinha, não sei o que ele tá fazendo, mas assim, parece, fazendo o que eu digo assim, pra ele tá tão fora da casinha. O Harry, por exemplo, vai quebrar o pacto que fez com William. Pacto esse que envolve a mãe. Não faremos mais nada sobre, mas agora a ideia é fazer. Tanto que existe a especulação que sim, eles estiveram no terreno da mãe, onde a mãe viveu, da família Spencer, e sim, vai ter uma série e que vai comparar a luta de Diana
a vida de Diana com Meghan, que pra mim é uma loucura, uma utopia. Então, gente, o William tem ou não tem que ficar nervoso? E eu não tô passando pano, porque, volto a dizer, não é uma figura de irmão apenas, ou eu com meu irmão, e sim é um papel institucional. Se voltar, o William sabe. E por que o William não quer perdoar, ou por que o William tem uma dificuldade? É por falta de afeto pelo Harry? Não acredito. Acredito que possa ser que lá no futuro tenha uma união, uma reunião, sim, mas o Harry vai ter que mostrar que mudou muito. E pelo que acontece pelos últimos dias pós, né, ida ao Reino Unido e encontro com o pai, não mudou. E ele traz, o Harry atrai para ele os holofotes da forma errada. Vai para o encontro, fala para as pessoas do encontro, dentro ali do evento em Nova York, que o meu pai está bem, está respondendo, que Regan está feliz. Então, as informações vão saindo e ele não tem esse filtro. E é sobre isso. O William tem uma grande preocupação com a confiança. Eu coloco aqui de volta, essas pessoas vão vazar a informação, vai virar outro livro, porque as pessoas também têm isso. Nossa, não perdoa, coração ruim, é um cara. Tudo quanto é nome, e as pessoas esquecem. A esposa do príncipe William, a futura rainha, foi acusada numa entrevista à Oprah, sem citar o nome, e o rei Charles de atos racistas. Depois, o Scooby, que fez o livro Endgame, que foi e que levou um pé na bunda de Meghan, já tá rodando o mundo essa notícia, depois que ele foi usado, ele deixa escapar. A história é a seguinte: ele fez a edição, essa edição é distribuída, só que na Holanda e em alguns outros países, se eu não me engano, vazou essa edição com o nome de Catherine e de Charles, porque ela negou de falar com Oprah. Só tirou a rainha e o Philip. Existe a história que o rei Charles mandou uma carta, etc. Mas assim, é tudo muito intempestuoso. E desta vez você vê uma briga histórica ou simplesmente 6 anos depois, quebrei, vou lá bater na porta do papai, a gente finge que tá tudo bem, vamos ficar calado. É até bom a gente voltar. Eu faço uma base em Portugal, vou entrando no reino do meu irmão e pau! Enquanto isso, a gente vai passando a imagem de vítima. A gente continua como, ó céus, eu sou a esposa mais certa, mas o William é muito mal. Então essas matérias são todas coordenadas. Você vê a capa, por exemplo, todos têm medo de William, todos temem o William, todos acham William um cara de pavio curto. E eu acredito, porque de tanta gente que faz tanta besteira, precisa de alguém para, opa, para. Ou de alguém que passa a mão na cabeça para todas as coisas que acontecem, precisa de alguém para trazer de volta. Ou de guiar, porque é sobrevivência. Então, não creio que as pessoas não param. As pessoas sempre precisam de ir para o lado da tristeza, do vitimismo. Ai, porque o Harry perdeu a mãe. O William perdeu a mãe. O William conviveu mais com a mãe nos momentos porque ele já tinha uma idade. Ele soube de casos extraconjugais, da briga da mãe e do pai. Ele lia as notícias na escola, os colegas falavam isso com ele. Diana falava abertamente das coisas. Isso tudo não sou eu que estou inventando, está aí. Então você acha mesmo que o William não teria nada ou nenhum baque? O rei Charles, existe muitos historiadores, biógrafos que contam e relatam. Charles e William sempre tiveram problemas, entraves, principalmente porque o William não aceitou algumas formas de tratamento com a mãe. Tanto que o William coloca a família em primeiro lugar. Então a gente observa esse caminho. Então, de certa forma, o William é diferente na questão, ele mantém as emoções, sua posição, mas a confiança grita muito. A confiança de William com o irmão é muito mais preocupante. Então, essas matérias, esses vazamentos vêm todos endereçados a enfraquecer ou minar, sabotar
e colocar o príncipe William como o culpado, reverter a história, porque facilmente as pessoas vão comprar a história da vítima. Então, quando você vê as matérias, você vê, não, porque a família é família. Só que a gente não está falando de uma família de estrutura como a gente conhece, mas sim é uma instituição milenar. E que se você não coloca ordem, as coisas descambam. E, consequentemente, sucessão arremete a hoje é o rei, amanhã é o William, amanhã, depois George. Se erramos aqui, aqui vai estar comprometido. Exemplo, a rainha Elizabeth II, Andrew. Ela não barra as coisas, cai no colo do Charles. Imagine volta de Harry e Meghan liderado ou liberado por Charles e Camila, que tem interesse sim para bagunçar o coreto, né? Porque o pensamento é sobre ele e não sobre o William ou sobre como vai ser o amanhã, e dar uma resposta, né, para ele e trazer este problema para o William. Que o William vai precisar de fazer essa decisão, mas o rei dificulta o caminho. Então existe uma gama de notícias que está crescendo muito. E as pessoas perguntam: e o príncipe William? E o príncipe William? Ah, e o William vai fazer isso e tal. Então existe realmente algo muito estranho acontecendo dentro de alguns sites pro Harry e Meghan. Há quem diga também que Meghan se beneficia do caos. Por quê? Como conseguiu o encontro? Como tem uma portinha aberta, uma briga entre Charles e William convém. Oh, eles dois estão brigando. Briguem, façam o que vocês quiserem, mas só briguem, porque isso só favorece ao lado do Harry. Então, possivelmente, Harry volta em setembro, tá? Possivelmente, mais uma vez, a gente não vai ver o príncipe William. Ou pode ser que aconteça, mas não é tão simples a pessoa ir lá sentar chá com a pessoa que chamou de arqui-inimigo, chamou a esposa de tudo quanto é coisa, atacou várias coisas, ou ataca o judiciário, isso não funciona, ou isso não tem como a pessoa simplesmente chegar, vamos sentar, tomar um chá aqui, come um bolinho, tá perdoado, meu irmão. Eu bati em você, você contou para todo mundo, virou best-seller e tá tudo bem, ganhou dinheiro em cima dos seus títulos. Então, a mente dele é diferente do rei Charles. Que tá doente, que tá isso, mas também que visiona uma forma de tirar o poder do filho mais velho. Então, não honrar o filho também é uma coisa que a gente está falando, que é o herdeiro. Então, a gente tem esse sistema todo já apontando contra o príncipe William e a família de Gales. Porém, o William e Catherine trabalham muito bem. São os membros mais populares no momento. Diferença colossal quando a gente coloca todo o circo de Montecito com a história de William e Catherine é totalmente diferente. Você vê uma esposa ao lado do esposo, você vê a família. São sinais que o William mostra que ele está disposto a mudar. E não estranhe, este ano, como eu disse em setembro, em dezembro, Natal, você não ver na caminhada ali na procissão do rei, para ir até a igreja e depois para Sandringham, a ausência da família de Gales. Se Harry e Meghan estiverem, não vai rolar. Já disse que tem uma tradição já que o William está fazendo da reunião com os Middletons, que é a família que ele se sente bem. Ele faz dia 24 para dia 25, depois ele vai para Sandringham de manhã para fazer as fotos, porque ele não gosta pelo jeito. Já tinha o filho da Camila, segundo algumas informações, e pelo jeito o rei Charles vai abrir aí um caminho que pode ser uma ruptura com o filho mais velho. Então, aquelas notícias que a gente falava do William e rei Charles estarem se estranhando, faz muito sentido. E essas matérias compactuam, estão sendo endereçadas certamente para o interesse do duque e a duquesa diva, e sim da rainha Camila e do rei Charles. Então existe um movimento para queimar o príncipe William com todo este universo que a gente está vendo, com essa dinâmica
familiar. Então a gente vai vendo os capítulos, decorrer da história e observando e analisando. Será mesmo que essa matéria condiz com o momento? Que o William está furioso? É, deve estar. Que o William não sabia nada dessa reunião? Será? Mas a história sempre tem 3 lados, né? Então a gente vai observando, mas existem muitos vazamentos que eu diria bem curiosos e que ajudam bastante as pessoas a quem interessa. Entenderam? Bem, é isso que vocês acham? Comente aqui. Existe uma sabotagem contra o futuro rei? Eu quero saber. Comente. Hashtag sabotagem. Pronto, eu vou saber que você ficou até o final. Me sigam, @edu_coutinho com 2 T. Te espero lá. Fui!